E aí, pessoal, tudo bem? Bom, não tem como não falar do Flamengo e Grêmio hoje, né? É um jogo, acho que mais esperado do futebol brasileiro no ano, até porque semifinal de Libertadores, envolvendo dois clubes brasileiros que jogam futebol que as pessoas gostam de ver, que gostam de repercutir. Futebol brasileiro, dois clubes brasileiros que praticam futebol mais moderno. Tem essa coisa do novidade de um técnico europeu, né? O Jorge Jesus, o Renato Gaúcho, que é falastrão, o Jorge Jesus também é falastrão, então aí criou toda uma expectativa para esse jogo. E teve muito, talvez sim, a gente que estava esperando um jogo que fosse uma trocação, né, os dois times indo para cima, e não foi assim, e acho que não tinha muito como ser assim, né? Acho que seria um pouco de otimismo esperar isso, sobretudo no jogo de ida, né, em que os times também respeitam muito o adversário e não vão querer criar uma situação em que de repente eles possam sofrer muito e deixar o jogo de volta já bem comprometido. O Flamengo e o Grêmio, por mais que eles sejam agressivos e joguem com a bola no pé, eles sabem o quanto o adversário é bom. Eles respeitam isso, por mais que tenha havido provocações nas semanas que antecederam o jogo, os dois times se respeitam bastante, eles sabem muito bem o que fazer. E a sensação que eu fiquei nesse jogo é que o Flamengo até foi melhor que o Grêmio ao longo dos 90 minutos. O Flamengo dominou mais entre os 90 minutos, o Flamengo foi melhor e mais minutos do que o Grêmio. E sobretudo no primeiro tempo, que o Flamengo foi completamente dominante. Mas o Flamengo não foi para aquele ataque maluco. O Flamengo foi para um ataque estruturado e talvez sim até faltando um pouquinho mais dessa maluquice, dessa ousadia, para ser um pouquinho mais agressivo no ataque. O Flamengo foi muito agressivo na estrutura de meio de campo no primeiro tempo, mas no ataque talvez tenha faltado um pouquinho ali para conseguir fazer o gol e ir para o intervalo com vantagem, que acabou não acontecendo. O Flamengo fez 2 gols, mas foram anulados. E assim, apesar do segundo gol ter aquela imagem lá, eu acho que foi bem anulado. Aquela imagem é difícil de ver, mas se você fica olhando muito bem, ela mostra que o Gabigol tá meio pezinho adiantado. Esses impedimentos que agora passaram a existir com o VAR e faz parte aí de adotar uma regra eletrônica, né, uma ferramenta eletrônica para aplicar a regra. Mas o que o Flamengo fez? Acho que o Flamengo, para o que era o jogo e para as condições que os dois times tinham, e isso é importante porque isso eu estou me referindo também ao fato de o Grêmio estar desfalcado e de jogadores importantes. Acho que o Flamengo estava mais preparado para enfrentar aquele Grêmio que a gente viu em campo nessa quarta-feira do que o Grêmio que a gente viu em campo estava preparado para lidar com o Flamengo. E porque, sobretudo no primeiro tempo, isso ficou mais claro. Por que eu digo isso? Bom, primeiro que o Flamengo não teve medo de adiantar sua marcação. É um time que realmente não tem confiança para ir para cima. E o Flamengo adiantou sua marcação. O Gerson deu um vareio no meio de campo do Grêmio no primeiro tempo. O Grêmio não conseguia escapar. Não tinha saída de jogo. Por que não tinha? Aí acho que faltaram 2 jogadores muito importantes. O Maicon, que é um jogador que dá mais saída de bola, um jogador que tem um passe melhor ali no meio de campo, um volante que dá um passe melhor para saída de jogo, que pode fazer alguns lançamentos, pode fazer o jogo rodar um pouco. O Mateuzinho faz isso também, mas tem o Mateuzinho e o Maicon te dá 2 opções. E o Jean-Pierre, que o Maicon, contra o Jean-Pierre também, o Jean-Pierre, que é um jogador que tem criatividade, tem habilidade, tem talento, tem velocidade. Então ele também poderia ser uma válvula de escape, receber essa bola para daí sim acionar o Alisson, o Cebolinha e fazer o jogo do Grêmio sair, mesmo que fosse num cenário de contra-ataque, já que o Flamengo adiantava toda a marcação, então se saísse um lançamento certo, o Cebolinha poderia ter espaço para partir em velocidade. Ou o próprio Jean-Pierre trocar de posição com o Cebolinha em algum momento, o Jean-Pierre sai e o Cebolinha fica, até confundindo a marcação, alguma coisa assim. Mas o Grêmio se ressentiu muito da ausência desses 2 jogadores no primeiro tempo. Então o Grêmio não conseguia sair. O jogador que poderia dar saída, o Mateuzinho, era um só, então ficava mais fácil anulá-lo, né? O Michel não dá tanta saída assim, então o Grêmio ficou
um pouco asfixiado, e o jogo não saía. Além disso, o Léo Gomes, lateral direito, também poderia ser um reforço ali pela direita, ali junto com, para de repente sair um pouquinho, fazer alguma coisa junto com o Cebolinha. Foi o Galhardo, que sai bastante, mas não tem a mesma qualidade. Acabou até falhando na marcação na hora do gol do Bruno Henrique. Então o Grêmio se ressentiu muito das ausências. Tinha a ausência do Jeromel, que chamava atenção, e eu acho que no final das contas, assim, o David Braz, assim, no final das contas, assim, baixo nível, mas no final das contas o resultado final, a dinâmica do jogo não se alterou muito por causa disso. Agora a ausência do Michael, do Léo Gomes e do Jean-Pierre, principalmente do Michael e do Jean-Pierre, mudou muito pro Grêmio. O Grêmio realmente não conseguia jogar sem esses dois jogadores. O Flamengo aproveitou, acho que o Flamengo estava muito ciente do que precisava fazer diante de um Grêmio que estava com desfalques ali nesse meio de campo. Então acho que o Flamengo conseguiu dominar. O Gabigol e o Bruno Henrique também se movimentam bastante para abrir espaços, e o Flamengo acaba dominando. O Flamengo faz 2 gols que são anulados pelo VAR, e independentemente de ter sido anulado pelo VAR, só o fato de ter criado essas oportunidades, que num dos gols, o gol do impedimento foi por isso aqui, e no outro foi por causa de um empurrão até meio desnecessário do Gabigol no Kahneman, mostra como o Flamengo teve volume de jogo. Isso daí nem contabiliza como finalização, porque o lance foi anulado, mas foi volume, foi oportunidade que o Flamengo teve condição de criar, e ainda que numa situação de irregularidade, mas o Flamengo teve volume para criar, mas podia ter feito mais, acabou saindo, terminou o primeiro tempo no 0-0, e mesmo com o Paulo Vitor também dando sinais de intranquilidade, como vem ocorrendo já há um tempo, e ocorreu no jogo contra o Palmeiras, nos 2 jogos contra o Palmeiras do Grêmio nas quartas de final. No segundo tempo, acho que o Grêmio, o Flamengo não consegue manter uma marcação tão forte assim no meio de campo, e o Grêmio consegue achar algumas saídas. Mas ainda assim, acho que o Flamengo em alguns momentos foi esperto. Tirando um determinado momento, um pouquinho antes do gol do Flamengo, inclusive, que acho que o Grêmio realmente parecia que estava indo para um caminho que ele poderia dominar ou ser superior em campo, que até o momento em que o Cebolinha teve uma boa oportunidade, que o Diego Alves faz uma grande defesa, daí logo em seguida, agora não lembro, acho que foi o Alisson, chuta, e o Diego Alves faz uma defesa lá no alto. Eu não lembro se foi quem chutou agora, me deu um branco, mas acho que foi o Alisson. Tirando esse momento, o Grêmio também não estava também conseguindo fazer o jogo fluir com tanta facilidade, mesmo já melhorando no segundo tempo. E eu acho que uma coisa que o Flamengo fez bem é que, já que ele não estava mais conseguindo manter uma marcação tão asfixiante, muitas vezes o Flamengo deixou que esse passe em profundidade ficasse no pé de um jogador menos qualificado. Teve uma jogada, por exemplo, como que simboliza muito isso, que quem tenta fazer o lançamento é o David Braz. Então o David Braz recebe a bola e o Flamengo meio que tá ali, quiser vai. E o David Braz tenta fazer um passe em profundidade, não consegue, a bola é interceptada e vira um contra-ataque para o Flamengo, que o Gabigol chuta, vira escanteio. Então o Flamengo, em determinados momentos, quando não conseguia mais asfixiar, deixava a saída de bola ficar com um jogador menos qualificado do Grêmio. Então o Grêmio até tinha alguma saída, mas o jogador menos qualificado nem sempre conseguia acertar as jogadas, então às vezes dava um erro de passe, um lançamento errado. Então acho que também foi um jeito do Flamengo controlar o Grêmio no segundo tempo, sem uma marcação tão forte. Mas o Grêmio teve um pouco mais de saída, criou chances, teve essa do Cebolinha, teve essa que eu acho que foi do Alisson, e no final teve o gol. Quando o Grêmio parecia estar melhor, sai um gol num contra-ataque, e daí uma falha de marcação do Galhardo, que ficou tentando dobrar uma marcação no centro da área, não prestou atenção, que viu o Bruno Henrique por trás, e essa é uma jogada que o Flamengo usa bastante. Vem aproveitar que o Gabigol chama tanta atenção e vem alguém, normalmente o Bruno Henrique, vem por trás da zaga para receber um cruzamento que vira o jogo, e ele sobe sem marcação, acaba fazendo o gol. Até um momento em que o Grêmio naquele momento o Grêmio não merecia. Acho que o 1-0 naquele momento era justo pelo primeiro tempo, mas não por aquele momento específico da partida. Depois o Grêmio empata, e num lance que o Felipe Luiz
sente numa dividida, e daí teve até flamenguista que reclamou de fair play, mas eu acho que nesse caso não faz sentido, porque a bola ficou no pé do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro tinha que ter exercido fair play, o Everton Ribeiro podia pegar a bola, chutar pra fora, fazer um sinal, chutar pra fora. O jogo parava, o Grêmio devolveria a bola. Provavelmente, imagino que o Grêmio devolvesse a bola numa situação dessa. Mas não, o Everton Ribeiro fica com a bola e ele meio que parece ficar pedindo uma falta, né? Talvez querendo que o juiz parasse o jogo, porque daí talvez você ganhasse algum tempinho ali, porque o Felipe Luiz talvez fosse ser atendido, ou até ele levantar, tudo você ganha um tempinho. E ele me parece que fica pedindo uma falta, ele fica com a bola no pé meio parado pedindo uma falta, daí ele é desarmado e o Grêmio sai rápido em contra-ataque. E no final das contas a bola vai pelo lado esquerdo do ataque do Grêmio, mas depois a bola inverte para o direito, que é onde estaria o Felipe Luiz, né? O Grêmio acha o buraco, o Cebolinha entra por lá, faz um cruzamento para o PP entrar. Nesse momento do jogo, o Grêmio também já tinha mais saída de bola, porque o Renato Gaúcho botou o PP e botou o Maicon. O Maicon não podia jogar o jogo inteiro, mas podia jogar alguns minutos e ele entra nesse jogo. Então o Grêmio já estava um pouquinho melhor tecnicamente, já estava com alguns jogadores melhores. Acho que o PP é um jogador que, se o Jean-Pierre não estiver disponível para o segundo jogo, talvez seja um jogador para o Grêmio pensar com carinho. O Grêmio vai precisar de alguém com mais talento, com mais criatividade, com uma capacidade de criar algo diferente ali no meio de campo, além do Cebolinha. Se ficar só com Cebolinha, o Grêmio pode ter problema. O Diego Tardelli não foi esse jogador. O Luan também, infelizmente, não tem mais sido esse jogador. Ele até tem momentos que você vê que ele é um jogador que tem uma capacidade técnica acima da média, mas ele já não tem aquele dinamismo. E precisa um pouco de dinamismo. Ainda mais um jogo tão intenso como o jogo que o Flamengo imprime, você tem que responder com intensidade. Então o Grêmio talvez tenha que pensar nisso. Quando o Grêmio teve PP e o Maicon voltando naqueles minutos finais, o Grêmio também volta a ter um pouco mais de toque de bola, consegue dar uma saída rápida e fazer o segundo gol com uma saída qualificada, né? Tem uma inversão para a esquerda, depois sai rápido, inverte para a direita de novo. Quer dizer, foi uma jogada que exigiu um pouquinho mais de capacidade técnica dos jogadores que se envolveram nela. Então, eu acho que no final das contas o resultado foi bom pro Grêmio, porque no balanço geral o Flamengo foi melhor. O Flamengo teve 3 gols anulados por VAR, independentemente do fato dos gols terem sido bem ou mal anulados. Isso mostra que o Flamengo esteve muito perto de fazer mais gols validados. O Flamengo fez um e por detalhes não chegou a fazer mais, né? Por um pouquinho aqui, adiantado aqui, um pouquinho adiantado ali, poderia ter feito mais. Então o Grêmio escapou. De qualquer forma, acho que o Grêmio chega com alguns sinais que ele pode considerar positivos. Acho que o Renato Gaúcho pode trabalhar nisso. Primeiro, mostrou poder de reação durante o jogo. Depois de ter sido completamente dominado no primeiro tempo, o Grêmio mostrou a capacidade de se igualar ao Flamengo no segundo e fazer um jogo mais parelho. Segundo, talvez o Grêmio esteja tecnicamente mais qualificado para o segundo jogo, com o eventual retorno de Jean-Pierre, e com o Maicon que provavelmente já vai ter condição de jogar mais minutos aí, talvez o jogo inteiro. Terceiro, que fora de casa o Grêmio tem jogado bem, né, nos mata-matas. Tirando o jogo contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, o Grêmio foi bem contra o Palmeiras, foi bem contra o Libertad. Então o Grêmio tirou coelhos da cartola quando jogou fora de casa, então pode usar isso até como discurso interno ali para ganhar força para o jogo de volta. Ele reverteu um cenário pior contra o Palmeiras, não só por ter perdido em casa, mas por ter tomado 1-0 fora de casa. Então o Grêmio já teve forças para isso. Agora o Flamengo vai voltar e falar, seu consciente assim, olha, jogamos com o Grêmio, finalmente, depois de tanta provocação, tanto falatório, tanto isso, tanto aquilo, jogamos lá e fomos melhor que eles na casa deles. Então acho que o Flamengo vai chegar um pouco com isso na cabeça. Isso é uma injeção de confiança, e uma coisa que é impressionante nesse time é como ele é confiante e ele joga de forma confiante. Então o confronto fica aberto. Claro que a balança fica um pouquinho pendendo um pouco mais para o Flamengo, por um motivo óbvio: empatou o jogo de ida fazendo gol, empatou o jogo de ida fora de casa fazendo gol. Então ele joga em casa e o jogo começa com o Flamengo classificado. Isso é uma vantagem, né? Então a balança pende um pouco para o Flamengo, mas o Grêmio tem condição de reverter. Poderia ter saído desse jogo num cenário bem pior o Grêmio, tá? Agora, o segundo jogo eu acho que tem uma chance dele ser um pouco mais aberto que esse primeiro jogo, porque esse primeiro jogo ainda fica muito estudo, os times também não querendo se comprometer demais.
por segundo jogo. Jogando em casa, o Flamengo tende a ter aquela agressividade no ataque, que sobrou no meio de campo no primeiro tempo e falta um pouquinho no ataque. Ter fazer uma pressão mais forte, com mais finalizações, em cima do Paulo Vitor. E tem que ver como o Grêmio responde a isso. E vamos ver como o Grêmio responde também até ao que o Flamengo vai ter para apresentar, porque eu achei que o Flamengo estudou muito bem a formação deste Grêmio com desfalques, e o Flamengo explorou os desfalques do Grêmio, né? E então vamos ver como o Grêmio responde agora, se tiver menos desfalques ou não tiver desfalque nenhum, e também se o Grêmio de repente identifica alguma coisa no Flamengo que possa ser explorado, né? Mas fica em aberto. O duelo continua muito legal, muito interessante. E vamos ver o que acontece. 3 semanas ainda, então vai ter muito falatório, muito tempo aí para ficar curtindo ali esse jogo. Mas é isso, então escreve aqui embaixo o que vocês acharam dessa partida. Dá um joinha se gostaram do vídeo, dá um se não gostaram do vídeo, se inscreva no canal para receber notificação, clica no sininho, tá bom? É isso então, um abraço e até mais.